Então você está numa entrevista de emprego onde vão checar se você realmente sabe Excel. Quais são as principais perguntas que geralmente os recrutadores podem perguntar? Não espere simplesmente ouvir como você sabe utilizar Excel. Se a pessoa só pergunta isso, ela não está fazendo um bom trabalho como recrutador. Porque se o recrutador faz essa pergunta e o candidato mente, ele passaria para frente, passaria na entrevista, sendo que a pessoa não sabe, não foi filtrada realmente se sabe ou não. Então quais são as principais perguntas que os recrutadores fazem para realmente avaliarem se você sabe ou não Excel? Vou falar de 5 aqui principais, já vi todas elas caindo, eu geralmente também pergunto pelo menos uma ou duas delas. E a primeira delas é: quais são as funções que você mais utiliza? Quais são as funções que você acha mais importante no seu dia a dia? E existem várias respostas aqui, o que é importante é o quê? Na hora de dar uma resposta, você realmente embasar o porquê. Por que essa função é realmente a mais importante para você? E algumas, eu vou citar duas aqui que são realmente muito úteis e se encaixam muito bem na resposta. São funções muito importantes, até mesmo porque elas são muito flexíveis. A primeira delas é o if, ou se, que é um condicional. Se você não conhece o if, eu te recomendo, eu vou colocar algum link na descrição, mas na minha opinião é uma das funções mais importantes do Excel, porque ela te permite criar inúmeras coisas. É bem ilimitado mesmo. Você coloca um if dentro do outro e aí você começa a criar condições dentro de uma planilha, você cria um robô ali dentro. Então essa seria a primeira, na minha opinião. E uma segunda opção seria o VLOOKUP, ou PROC-V, que é aquela função que te ajuda a procurar ou buscar um campo relacionado com uma chave que você está buscando. Vou deixar também na descrição. E aí uma outra alternativa que utilizam também muito, que é até mais poderosa que o VLOOKUP, é você usar duas funções, que é index e match. Enfim, esses são só dois exemplos. Mas o importante aqui é, claro, você trazer uma função que tenha sentido. Então esses são bons exemplos para isso. E você explicar também por que elas são tão importantes para você. Como eu comentei, o if ele te permite criar muita coisa. Uma segunda pergunta seria: você já utilizou tabela dinâmica, o pivot table? Uma variação dessa pergunta seria: me fale um pouco sobre que situações você utilizaria uma tabela dinâmica. Então aqui, a pessoa não quer saber se você simplesmente entende o conceito. É claro, se você demonstrar que você conhece o conceito de uma tabela dinâmica, é muito bacana. Mas o mais importante aqui é você trazer realmente exemplos reais mesmo de problemas que você tenha resolvido em uma experiência anterior. Sem citar dados confidenciais, é claro, você poderia responder que você utilizou muito tabela dinâmica para gerar análises rápidas, para saber o número de vendas por mês, por região. Ou, sei lá, você quebrou os canais de aquisição de um determinado produto e conseguiu, através de tabela dinâmica, filtrar e ver o comportamento de cada canal por tempo. Então, foque muito nos problemas que você conseguiu resolver com isso. Terceira pergunta, essa eu já vi caindo muitas vezes, se você pudesse escolher um tipo de gráfico, qual seria esse gráfico? Então aqui o recrutador geralmente ele quer entender se, claro, você conhece os conceitos, que tipos de gráficos existem, ou pelo menos assim, você saiba qual que é esse principal que você utiliza, mas vai além disso, porque eu vou te dar um exemplo do que é uma má resposta nisso. Se você fala que o melhor tipo de gráfico é aquele pie chart, que é como se fosse o gráfico de pizza, isso não é uma boa resposta porque ele é um gráfico muito limitado. E infelizmente muita gente utiliza ele nas horas que não deveria. Porque ele é simplesmente um gráfico que divide alguma coisa em porcentagens e é como se fosse uma foto do que está acontecendo ali. Uma boa resposta talvez seria o gráfico de colunas ou de barras. Por quê? Porque o gráfico de colunas, além de conseguir colocar porcentagens e tudo mais, você consegue colocar também com o tempo, para você ver comportamentos. E isso é uma coisa que é muito utilizada em empresas, não só um gráfico de pizza que você vai ver ali o que está acontecendo na divisão, que também é útil, geralmente é uma introdução, mas o gráfico de coluna ou de barra, ou até mesmo de linha, ele vai te permitir medir um comportamento de acordo com o tempo ou em qualquer variável que você colocar no eixo X. A quarta pergunta é: me fale sobre algum trabalho que você fez no Excel, utilizando Excel, que você teve orgulho. Nessa pergunta, foque também na consequência disso. Esse trabalho seu, qual foi o impacto no negócio desse trabalho seu? Foi alguma análise específica, alguma automatização no Excel, alguma coisa que você fez que impactou o negócio de alguma forma. E existem 3 pontos aqui que geralmente as empresas vão focar. Ou você fez essa empresa ganhar mais dinheiro, então alguma análise que você fez, alguma coisa que você fez ali, fez essa empresa ganhar mais dinheiro. Por exemplo, eu falei de canal de aquisição. Vamos supor que você fez uma análise e descobriu que o canal de aquisição online, digital, ele estava trazendo... ele estava com um preço melhor, o custo por cliente estava melhor, e a empresa não sabia disso, e depois dessa análise a empresa começou a investir mais, e aí você fez o número de clientes aumentar e essa empresa ganhou mais dinheiro. Um exemplo bem aleatório aqui. Mas então o primeiro ou essa empresa está ganhando mais dinheiro, 2, que é relacionado com essa empresa está economizando dinheiro. Quando eu falo economizando, pode ser até mesmo uma automatização de processo. Então você tinha pessoas que executavam uma tarefa manual,
E a partir de um bot que você criou, alguma melhoria no seu processo do Excel, você passou a necessitar de menos horas de pessoas ali fazendo alguma coisa manual. Então, com isso, você economizou dinheiro para essa empresa. Terceiro caso, melhorou a vida do cliente final. Você deu uma experiência melhor para essa pessoa. E aí tem métricas que medem isso, tem o CSAT, o NPS, eu posso até fazer algum vídeo sobre isso. Mas enfim, então você fez alguma coisa que chegou a alguma conclusão dos principais problemas que os clientes estavam tendo e a empresa inteira começou a focar nesses problemas. Como se fosse um Pareto mesmo. Então você passou a focar, a ajudar a empresa a ter um foco mais inteligente sobre os problemas que esse cliente estava tendo. E a quinta pergunta, que é um bônus para analistas de dados, cientistas de dados, seria: me fale quando que é melhor utilizar Excel ao invés de Python ou de R, alguma outra linguagem, alguma ferramenta de BI, por exemplo. Então, quando que o Excel é melhor? E aí existem diversos casos aqui que você pode utilizar. Eu vou citar alguns. Então, quando você quer fazer uma análise mais rápida, análises rápidas e mais simples, elas são muito convenientes pelo Excel, porque existem tabelas dinâmicas, existem algumas funções que eu citei aqui, que são relativamente rápidas de serem executadas, principalmente se você já está acostumado. Esse é o primeiro ponto. E é claro, existe uma limitação aí, se você está fazendo uma análise mais profunda, que utiliza mais conceitos estatísticos mesmo, ou você tem que utilizar um número muito grande de dados, sei lá, o Excel tem um limite de dados que você pode colocar, né? E aí você poderia falar que o R ou o Python seria melhor. Até uma ferramenta de BI às vezes. E o segundo caso seria para quando você precisa compartilhar com alguma pessoa para ela te ajudar a trabalhar nele. Então, assim, principalmente o Google Sheets, que é muito utilizado em startups, é muito conveniente, porque você começa um trabalho ali, mas você dá acesso para outras pessoas, que Excel é meio que, ou Google Sheets, assim, é meio que uma língua universal, assim. Não é que nem, sei lá, Python, que uma pessoa vai saber da empresa, a outra não sabe e tal. Então ela é muito acessível, você pode compartilhar com diversas áreas e as pessoas conseguem trabalhar juntas. Então esse seria um segundo caso. Mas pensa aí, tem alguma pergunta que já te fizeram e eu não trouxe aqui? Muito obrigado pela visita. Gostou do vídeo? Deixe aí nos comentários e até o próximo vídeo. Um abraço.